Você sabia que o óleo refinado, esses óleos de girassol, canola, óleo de soja, as margarinas que você vê no supermercado, não são gorduras naturais? Elas não existem na natureza, são gorduras artificiais fabricadas pelo ser humano? Você sabia que quando você frita com esse tipo de óleo, com esse tipo de gordura, essa é uma das principais causas de infarto do miocárdio e de AVCs? Antes da descoberta desse tipo de óleo que foi criado no século passado, no começo do século passado, antes da descoberta desses tipos de óleos, os óleos, as margarinas e os óleos refinados, não existiam nem 1% dos infartos que existem hoje. Então, eles são um dos grandes vilões que provocam infartos e AVCs, a formação das placas de ateroma nas artérias. Então, gente, este vídeo vai esclarecer todos os malefícios do uso desses óleos vegetais, que de vegetal já não tem mais nada. O vegetal só é na origem, na semente. Na realidade, é a gordura vegetal hidrogenada, uma gordura artificial fabricada pelo ser humano que provoca vários problemas de saúde, tá? E nós vamos também mostrar para vocês os óleos que são bons, as gorduras que são saudáveis para você utilizar em substituição a eles. Fique aqui até o final, esse vídeo vai valer a pena. Eu sou Marco Menelau, médico, sou pesquisador da medicina natural e eu pergunto agora, você que está me escutando, de onde você é? De onde você está falando? Qual é a tua cidade? Coloca aqui nos comentários o nome da tua cidade e do teu estado, desse Brasilzão aí. E também, se for do exterior, também fala qual é a cidade que você está. E outra coisa, qual é o tipo de óleo que você consome na tua cozinha? Você cozinha com que óleo? Põe aqui nos comentários. Você frita com que óleo? Com que gordura? Você ainda come margarina? Na tua casa ainda tem margarina para fazer bolo? Ainda tem óleo refinado, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola? Gente, se tem, cai fora dessa. Gente, o que é gordura? Gordura é algo natural que nosso corpo tem, que é necessário para ele, que ele precisa consumir. Gordura é um item essencial da nossa dieta. Assim como nós precisamos de carboidratos, nós precisamos de proteínas, nós precisamos de gordura. Só que nós jamais vamos precisar de gorduras que são artificiais, fabricadas, transformadas, processadas pela indústria alimentícia. O que nós precisamos é da gordura vegetal, natural ou a gordura animal. Existem gorduras vegetais que são naturais, extraídas sem nenhum princípio de transformação, sem nenhum processamento. O azeite de oliva extra virgem, o óleo de abacate, que você compra extra virgem também. O óleo, para poder ser natural, ele tem que ser extra virgem. Então você tem, por exemplo, o óleo de coco, o óleo de gergelim. São todos óleos naturais que são da natureza e não fazem mal para a gente. Agora, tudo que é artificial vai prejudicar, porque o nosso organismo não está preparado para aquilo. Ele não vai saber utilizar aquilo como um alimento. Na realidade, essas gorduras, que são chamadas também de gorduras trans, porque esse trans vem de uma modificação na conformação bioquímica dessas gorduras, a molécula delas fica diferente da original. Originalmente elas são cis e depois elas se transformam em trans. Isso é uma modificação química que ocorre pelo processamento industrial, que é um processamento, aliás, muito sujo, cheio de química, de toxina. Para eles extraírem esse óleo das sementes que eles usam um monte de substância química pesada para poder tirar. Então, o que é gordura? Gordura é natural, são moléculas importantes que nosso corpo precisa, que está, por exemplo, na picanha, que está na carne de porco, que está no ovo, que está no abacate. Então tem gorduras vegetais e gorduras animais. E todas elas são boas. Não existe nenhuma gordura, seja do reino animal, seja do reino vegetal, que seja ruim para a gente. A gordura ruim é essa que o ser humano fabrica, que ele transforma, que ele fabrica, que é uma gordura artificial. E é uma química que vocês não imaginam. Então, quando você pega, por exemplo, uma gordura natural de uma semente de girassol, você pega uma gordura da soja, e você pega ela e transforma ela,
várias vezes e coloca hidrogênio, esquenta, esfria de novo várias vezes, você provocou alterações na química desse elemento. E essas alterações o nosso corpo não vai gostar, ele não vai entender aquilo. Então, quando você observa, por exemplo, um óleo refinado, que é esse óleo que vende no supermercado, bem baratinho, né? Ele não é caro, não. Ele é uma caloria totalmente vazia, dele foram retirados todos os nutrientes que acompanham os óleos naturais, não tem nenhuma vitamina, não tem nenhum mineral, não tem nenhum flavonoide, não tem nada. Tem somente a gordura modificada. Essa gordura trans, que é a gordura vegetal hidrogenada ou gordura trans. E o pior é quando você frita ele. Ele já é ruim sem fritar. No momento em que você submete ele a uma temperatura muito alta, você frita esse óleo, ele fica pior ainda do que ele já é. Então, gente, é um problema muito sério. Esse tipo de gordura. Ele se transforma, na verdade, numa toxina. Ele não é mais um alimento. Vamos então entender direitinho. O que é um alimento? Alimento é uma substância que o nosso corpo utiliza para ele. Ou para compor uma parte dele, ou para usar para algum processo dele. Ele usa para poder obter energia, ele usa para poder refazer um órgão, para poder refazer uma célula. Isso é alimento. Agora, algo que o teu corpo não usa para nada, não é alimento. Ele entra no teu organismo e o teu organismo não vai saber o que fazer com aquilo. Esse tipo de gordura é assim. A margarina é um óleo refinado muito pior. Porque o que eles fazem com a margarina? Eles pegam aquele mesmo óleo, ou pode ser um óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, qualquer que seja, óleo de milho, pega aquele óleo e ele começa a adicionar hidrogênio. Esquentar e esfriar. Esquentar bem muito, esquenta bastante, vai a 200 graus e resfria muito, vai a menos 10, menos 20, várias vezes. Nesse processo ele vai hidrogenando, vai adicionando moléculas de hidrogênio. Com o tempo, aquela viscosidade do óleo vai diminuindo e ele começa a ficar pastoso como uma manteiga. É isso que é a formação da margarina. Imagina se isso vai prestar para o teu corpo. Então a margarina é o pior tipo de gordura trans que existe. Bem, qual o tipo de problema que essas gorduras provocam? Em primeiro lugar, câncer. Por quê? Porque elas são agressoras, são toxinas, veneno. Ela entra no corpo e dá pancada nas células. Agride as células. Na mitocôndria, que é a parte mais sensível. Uma vez que as mitocôndrias se estragam, a chance de uma célula virar uma célula maligna aumenta. Eu já expliquei isso aqui muito no canal, nos vídeos que eu tenho sobre câncer. Pesquise aí. Vídeos de câncer Menelau. Você vai ver. A causa real do câncer está na mitocôndria danificada. Então você vai ter aí uma agressão às mitocôndrias e uma maior propensão do câncer. Gente, essas gorduras artificiais, elas agridem a mucosa do esôfago, o estômago, o intestino. São os primeiros que sofrem. Realmente não é comida, é veneno mesmo. E o pior quando é frito. A gente vai explicar daqui a pouco, porque a coisa piora muito. Ela crua já é horrorosa, mas frita fica pior. Diabetes também aumenta a chance. Porque você agride o pâncreas. Você agride a membrana das células. A membrana celular é a chave da diabetes. Aí você cria resistência à insulina comendo esse negócio aí. Obesidade, porque você vai alterar todo o metabolismo. Você vai intoxicar o organismo. Esse tipo de gordura também agride não só a mucosa do estômago, mas a mucosa interna das artérias que transportam o sangue. As artérias, onde se formam as placas de gordura, exatamente por esse motivo. Um dos maiores agentes agressores contra as células endoteliais, do endotélio vascular, que é o endotélio das artérias, a parte interna das artérias, a íntima, a mucosa íntima das artérias que transportam o sangue, que inflamam e vão dar placa de gordura e vão causar infarto. Quem causa isso aí, um dos principais fatores, é o consumo dessas comidas, esses óleos trans, essas gorduras perigosas, que são a margarina, elas vão agredir, vão inflamar essa mucosa íntima das artérias que transportam o sangue. As artérias inflamadas dão placas de gordura e causam infarto. Então vocês entendem o horror que é isso? Eu vou repetir. Pega papel e caneta aí para anotar. Câncer, diabetes, obesidade, infarto,
demências. Eu pergunto a você, você que está me assistindo agora, que chegou agora há pouco na live, você está falando de onde? Põe aqui nos comentários qual é a tua cidade. E me responde também, você ainda tem margarina na tua casa? Foi feita uma experiência com margarina, colocaram ao relento no campo, no sítio, põe um pote de margarina de um lado e um pote de manteiga do outro. No outro dia o pote de manteiga está cheio de bicho, o pote de margarina não vai uma mosca em cima. Por que será? O animal reconhece que não é um alimento. É como se você colocasse sabão, um pote de sabão e fosse esperar que a mosca fosse em cima. Ela não vai, porque ela sabe que sabão não é alimento, ela tem um instinto, não é? Bem, então o que é que acontece quando você frita um óleo? O que é muito pior. Então você vai fritar o óleo, vai colocar ele numa temperatura muito alta, de 180 graus, 220 graus. E quando acontece isso, a gordura queima, ela é aquecida muito, forma-se um composto químico chamado acroleína. Papel e caneta para anotar aí. O nome é acroleína, altamente cancerígeno. Então, você tem um câncer por conta da própria gordura, que ela agride as mitocôndrias, e vai ter câncer também, porque essa acroleína destrói mitocôndria e arrasa com a tua saúde. Quanto menos mitocôndria você tem, mais você envelhece, mais tua saúde vai para o beleléu, viu? Isso aqui, a acroleína, destrói mitocôndria. Ela é também chamada de propenal, é outro nome dela. Gente, para vocês terem ideia do que é a acroleína, ela é usada como um herbicida. Ela é um herbicida. Sabe o que é herbicida? É um inseticida. É um inseticida. Entende? Inseticida. É um Baygon. É um inseticida. Essa acroleína que tu está comendo com a batata frita é um inseticida. Destrói inseto. Então, imagina o que você está colocando para dentro da sua boca, do seu corpo. Algo perigoso, essa acroleína. E quando se forma a acroleína? Quando você frita. Então, por exemplo, uma batata frita cheia de acroleína. Porque a gordura, quando fica numa temperatura alta demais da fritura, ela se transforma em acroleína. Agora, vamos lá. Imagina você naquela feirinha que você vai, da rua, e tem aquele cara fritando aquela batata frita com um cheirinho delicioso, né? E aí você vai pedir uma batata frita dele, aquele óleo que ele usou ali. Será que é um óleo novo toda vez que ele vai para a feira vender a batata frita? Ou será que ele bota metade de óleo novo e metade de óleo velho? Naquele óleo velho vai se acumulando a acroleína, e muita, ao longo do tempo. Então, quando você consome aquela batata frita, ela está toda batizada de acroleína. É uma bomba de acroleína, uma bomba de veneno. Então, isso não é interessante de jeito nenhum para a tua saúde, tá? Esse é um dos mais graves problemas, e essa acroleína que vai causar o câncer e as doenças cardiovasculares. Então aquilo que é criador de infarto, aquelas batatas fritas de rua. Se você quer comer batata frita, pelo menos faça no air fryer. Aí vai ser outra história. Você não vai ter a gordura trans se transformando em acroleína. Você vai ter só um pouco de acrilamida, mas muito menos coisa aí. E o que seria acrilamida? É outro problema também. É a junção de um açúcar com um aminoácido. Então, quando você tem uma temperatura muito alta, você tem, numa fritura, os aminoácidos presentes no alimento se juntam com os açúcares, com os carboidratos, e formam glicoproteínas tóxicas. Tem vários efeitos tóxicos. São os chamados AGUs. São os compostos de glicação avançada. Tá? Os compostos de glicação avançada. Os AGEs. 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 Advanced Glucose Compounds. Né? AGEs. É em inglês a sigla. Os compostos de glicação avançada. Você tem vários, a pirralina, a pentosidina, tem outros, tem muitos, é uma lista desses compostos. Quando é que esses compostos são formados? Na hora que você frita. Frita hambúrguer, na hora que você frita carne, na hora que você frita pão, na hora que você coloca o pão no hambúrguer, na hora que você pega o pão e bota assim junto com manteiga em cima daquela chapa quente, você está criando os AGEs.
E esses AGEs são altamente nocivos, eles agridem o nosso corpo por dentro. E tudo isso, as gorduras trans, elas são grandes inimigas da saúde e a gente tem que evitar tudo isso, tá? É muito forte isso aqui que eu estou falando, realmente. A acrilamida é gerada pela presença do amido, que é um carboidrato, tá? Que ele, em altas temperaturas ele vira acrilamida e é um problema sério. Agora, comer óleo refinado, comer margarina é um problema. Você está comendo ainda, veja isso, reveja, porque isso é muito importante que a gente caia fora dessa. Porque não tem muito futuro não isso, viu? É doença pela frente. Então, a gente não quer ser terrorista alimentar não, mas é doença pela frente. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar, em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação. Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer duas ervas medicinais maravilhosas, duas plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.